Neste final de semana, o juiz federal Marcos Josegrey da Silva determinou a soltura de 3 presos temporários na Operação Carne Fraca: o Rafael Gonçalves, o Antônio da Luz e o Branzídio Júnior. Ao mesmo tempo, o governo federal anunciou a reabertura dos mercados da China, do Egito e do Chile para a carne brasileira. E mais uma notícia também desta segunda-feira: o Ministério da Agricultura segue agindo. Já são 5 frigoríficos interditados na ação aí da Polícia Federal. Apesar disso, as ações das empresas envolvidas começaram aí a semana em alta. Eu vou começar com você, Marcelo Madureira. Como é que você viu essa notícia? De certa forma, são mercados importantes, né? A China, o Egito e o Chile voltando aí a comprar a carne brasileira. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o bom senso voltou no caso, porque você tem formas de se assegurar da qualidade da carne, ela mesmo chegando depois do embarque lá no comprador, enfim, você tem como resolver esse problema, né? Isso a mim nunca preocupou. O problema realmente grave é você ter a sua marca, a marca carne brasileira, né, questionado, a qualidade. E principalmente por quê? Porque os serviços de qualificação, os serviços estatais de qualificação não são confiáveis, né? São passíveis de serem comprados, corrompidos, né? Por isso mesmo eu até estava pensando, eu acredito que é mais uma coisa para o Estado não se meter. Se você tivesse empresas independentes, como você tem na área de auditoria, de contabilidade, que vivem da sua credibilidade, para fazer esse tipo de controle, talvez você tivesse mais confiança, quer dizer, fosse mais difícil, né? Não que fosse impossível, mas difícil você subornar funcionários para fazerem vista grossa sobre qualidade de alimentos, né? É mais uma atividade pública que pode ser completamente dispensada, só custa aos cofres públicos e o consumidor agora não sabe mais se aquele selo da CIF ali tem validade ou não, se aquilo foi aferido por um funcionário responsável ou por um funcionário corrupto. Por isso que eu digo, o Estado só deve se meter naquilo que tem que fazer. Mais uma coisa que dispensa-se o poder público. Vai, André Azar. Olha, o meu artigo de amanhã no Globo, aliás, se chama Carne Ponderada. E é uma reflexão sobre a operação da PF, sobre a operação Carne Fraca. E eu preciso também elogiar o governo Temer. Às vezes isso acontece. A reação do governo, das relações internacionais, relações exteriores e do Ministério da Agricultura e dos órgãos correlatos para fazer alterações, para que os países que haviam vetado a carne brasileira revissem suas posições. E isso é muito importante, porque você começa a ter esses mercados importantes, grandes compradores da nossa carne voltando atrás, mudando, revendo aquela decisão inicial, chances temos melhores de que o nosso mercado produtor de carne reaja mais rapidamente, porque o estrago já está feito. Vocês vejam que eu estou aqui ainda, até agora, mais de uma semana depois, esperando pelas tais novas provas secretas, porque esse sigilo não vaza, né? As novas provas secretas sobre a tal carne fraca, que alicerçaria o espetáculo autoritário armado pela Polícia Federal nessa operação. Estou esperando, até agora não há. E o que há é muito pouco. São 5 frigoríficos. Então agora aumentaram, são 2 a mais. São 5 frigoríficos interditados, total de 21 investigados, e um total de quase 5 mil processadores de carne no Brasil. E, no entanto, qual é a imagem geral do brasileiro? Vai no supermercado, pergunta pra tiazinha do supermercado, no açougue, o que ela acha da carne brasileira. Não presta, de modo geral. Então isso é muito grave, uma operação que precisa, e eu não vejo isso acontecer. Nós estamos aqui cobrando, a Vera cobrou, eu cobrei. Essa operação precisa dar respostas. Vera, e você? Pois é, mas
por outro lado, bem no momento em que começa a liberar mercados para carne brasileira que estavam interditados, o governo vai lá e lacra alguns frigoríficos. Então, isso também é contraditório. Tem contradição em todo lado. Talvez a ponderação que você cobra no seu artigo seja isso, que todos os lados mostrem... Porque se o governo vai lá, faz uma auditoria e lacra, é porque ele realmente encontrou problemas. Esses frigoríficos são menores, o tal do Pecim, que já estava ferrado pela operação da PF, e um outro lá de Goiás, mas tem um da BRF para exportação no meio. Um dos lacrados é um frigorífico da BRF voltado apenas para o mercado externo. Então era bom a gente saber direitinho tudo que tem. O Blairo Maggi deu uma entrevista agora, coletiva, para fazer um balanço do que o governo já fez. Ele está, claro, saindo, alardeando esse negócio de que eles estão conseguindo liberar mercados. Isso é bom, porque a carne brasileira é um grande produto da pauta de exportações do Brasil. Mas por que esses países estão liberando? Porque eles confiam na carne brasileira ou porque não tem um outro produtor, um outro fornecedor capaz de fornecer? Também fica essa dúvida, entendeu? Então tem muita coisa para esclarecer. Fala, Amador. A Austrália, para ela, estava soltando foguetes aí, porque com o Brasil sofrendo restrições de venda aí. Não, mas eu tenho outro aspecto que eu queria falar, que é o seguinte, que é o produtor, que é você monopolizando, você criando oligopólios dos frigoríficos, o produtor, ele fica na mão do frigorífico. Isso é muito ruim para a economia de mercado, para o capitalismo, né? Você teve aí essa concentração na BRF e na JBS, né? E o pobre do produtor, que inclusive teve uma luta danada para levantar o embargo à carne brasileira pela questão da febre aftosa, né? Foi um trabalho de muitos anos e tal, e cada vez mais eu percebo que o produtor, ele quer apurar a qualidade do produto, a produtividade e tudo mais, mas fica na mão do frigorífico. E aonde se descobriu que tem tamaracutaia? Aonde se descobriu que você tem fiscais que não estão trabalhando direito, corrompidos pelos próprios frigoríficos? Ali, no abate, quando você processa o alimento. Tem uma coisa que a gente não falou, que passou meio ao largo dessa questão, mas que é significativa, porque mostra um modo que o governo Dilma lidava com os casos de corrupção. Veja que ela, quando assumiu ali, ela começou a trocar diretor da Petrobras sem falar o que estava acontecendo. Tirou o Paulo Roberto, tirou o Cerveró, foi tirando, e depois a gente dava em notas de jornais que estava tendo uma briga política, mas depois a gente veio saber que, na verdade, estava sendo pilhada a Petrobras. Da mesma maneira, ela fazia aquela faxininha ali e tal, para dizer que estava tirando os corruptos. Agora, a gente sabe que tem um decreto editado pela Dilma, dando um prazo para tirar as nomeações políticas de fiscais do Ministério da Agricultura. Teriam que ser trocados por técnico. Mas ela estabeleceu um cronograma. Como se ela dissesse, olha, até essa data vocês podem roubar, podem fazer a maracutaia que vocês quiserem, podem cobrar a propina, mas a partir dali vai ter que ser técnico. Então era um modo Dilma de empurrar a sujeira sempre para debaixo do tapete, na verdade. E tem uma informação que chegou agora aqui do Ministério da Agricultura, depois da coletiva do ministro. Eu estava falando com as fontes do Ministério para tentar saber se tem mais alguma novidade. O governo estuda estipular uma multa pesada para qualquer irregularidade que encontrar nesses frigoríficos. Hoje a multa é estabelecida em BTN, que é uma dessas unidades ali, então é uma multa pro forma. A multa nova que o governo vai propor será de no mínimo 500 mil para quem for encontrado com alguma irregularidade na carne. Então é mais aí uma resposta, uma tentativa de resposta do governo a esse problema da carne fraca. Para você, André, por exemplo, aumentar o valor da multa, isso de certa forma pode ajudar ou não? Tem que criar uma estrutura para coibir esse tipo de coisa. Sem dúvida nenhuma, talvez tenhamos uma chance para avançar aí. Mas o que realmente me preocupa agora, eu falei na sexta-feira e vou falar de novo aqui, é a tentativa de associar essa operação carne fraca, que até agora é o que eu disse, um fracasso de espalhafato e autoritarismo, com a Lava Jato. São operações completamente diferentes. Eu disse na sexta-feira e repito, a carne fraca não teve até aqui, acusado pelos peritos, embasamento técnico-científico.
nas suas operações, o que pode inclusive fazer com que tudo que se levantou caia por terra, seja anulado judicialmente. A Lava Jato é diferente. Aliás, outras operações da Polícia Federal relativas a alimento também foram embasadas científico-tecnicamente. Já falei aqui, ouro branco, vaca atolada, também sobre alimentos. A Lava Jato tem fortíssimo embasamento técnico-científico em sua área. A carne fraca não mostrou isso e por isso que ela é criticada aqui. Vamos separar as coisas, são coisas diferentes. Alguma colocação, Madu? Não, só queria perguntar para o André o seguinte: você não acha, André, que é mais um gasto público você ter fiscais para fiscalizar os fiscais? Não sei se foi isso que você quis dizer, mas enfim, será que não seria melhor você criar, possibilitar a existência de empresas que se encarreguem de fazer essa fiscalização? Mas você está aumentando a burocracia, né? Olha só, mas eu estou dizendo o seguinte, já existe, a Polícia Federal já tem um corpo de 27 peritos federais especialistas, exclusivamente nessa área, tá, Madu? Não é uma coisa nova. E são coisas diferentes. Sim. Uma coisa é o trabalho do perito, que já existe, outra é o trabalho do fiscal. O que poderia acabar, o que talvez seja necessário, são esses fiscais politizados. O trabalho do perito é o mais importante que existe. O trabalho do perito técnico é o mais importante. Tem uma diferença técnica imensa entre o trabalho do perito e desse fiscal, que não entende coisa nenhuma de carne, vamos ser sinceros.